Vamos continuar aqui com os assuntos relacionados a Brasília, porque a gente viu a mulher não conseguindo fazer o tratamento de câncer, a gente vê preso político nesse país, mas o Congresso fica ali passivo. Aí a gente vê a AGU, que a AGU me persegue. Eu não sei se vocês sabem, eu sou um dos intimidados políticos da AGU, eu sou um dos primeiros. Eu inaugurei aquela merda daquela Secretaria Nacional de Defesa da Democracia, porque aquilo é uma merda que de democracia não tem nada. Se tiver, eu corto o meu saco em público, ao vivo, tá? Não tem. Aquilo é intimidação, é justamente o que a União Europeia está pedindo para a Venezuela parar de fazer. Aqui no Brasil a AGU faz. Então a AGU está cobrando aí um dinheirão das pessoas do 8 de janeiro, o Congresso não está nem aí para as pessoas do 8 de janeiro, também não estão nem aí, porque o que mais mal faz? Veja o Hospital do Açúcar, por exemplo, lá no Alagoas, estado do Arthur Lira. Em menos de 10 anos recebeu 1 bilhão em emendas, 1 bilhão. Pergunta se tem atendimento lá? Pergunta se tem salário em dia pago lá? Não tem. O que faz mais mal para a democracia é esse tipo de emenda, a emenda PIX, que é feito e ninguém tem como checar. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, além de passar a mão na carequinha do Alexandre de Moraes, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare inconstitucionais as emendas PIX, que já são inconstitucionais. Né, que são as transferências diretas de recursos federais sem transparência, controle da aplicação das verbas ou fiscalização do TCU. Essas emendas permitem que congressistas enviem dinheiro público para estados e municípios que podem ser gastos durante a campanha. Gonet falou em deturpação do sistema republicano. Agora, o Alexandre de Moraes torturar não é, para ele é legítimo. E avisou, porque é dinheiro, né? Dinheiro, meus queridos, dinheiro. E avisou que vai rolar a festa, vai rolar. Não, ele não avisou isso, ele avisou que o mecanismo é inadmissível, considerando a falta de transparência e de rastreabilidade. Ele mesmo põe sigilo nas viagens dele, né? Agora que é transparência. Eu falo, Marcelo Bella, nesse país a transparência acabou quando o Gugu parou de fazer a gata molhada. Acabou a transparência. Por conta dessa ação do PGR, aí sim o Congresso Nacional ficou ouriçado. Mexeu no dinheiro da emenda? Aí o Congresso Nacional ele deve reagir e ameaça até retaliar o governo Lula na elaboração das regras do orçamento para 2025. A insatisfação dos parlamentares se somou às decisões do ministro Flávio Dino, do STF, que cobrou transparência em novos procedimentos para todos os tipos de emendas e levou o governo Lula a suspender a liberação de sobras do orçamento secreto. Secreto não pode, mas o ultra secreto podia. E aí agora foi mexer no dinheiro, agora o Congresso quer retalhar o STF e o governo. E representantes bons que nós temos, hein, Marcelo Bella? Olha, um deputado federal amigo meu disse como é que funcionam as emendas, né, pelo ponto de vista da corrupção. Toda emenda que é destinada a municípios e estados, geralmente aqueles que estão ali, alguns mais corruptos, destinam essas verbas para fins diferentes para as quais foram geradas. E mais, ainda pagam 10% desse valor total da emenda para aquele que conseguiu a emenda lá no Congresso, lá na Câmara Federal. Uma vergonha. Então nós temos que realmente cuidar melhor do nosso dinheiro, fiscalizar melhor através do seu bairro. Comece a fiscalizar no seu bairro. Aquela empresa que vem fazer um buraco na rua e não depois cobre o buraco, fala que é responsabilidade de outro, isso gera cada vez mais necessidade de reparo. E essa necessidade de reparo, na verdade, é para justificar o superfaturamento dessas obras aí no seu bairro. Então, fique mais atento, porque o trabalho de monitoramento dos mandatários começa ao lado da sua casa e não lá em Brasília. Esse Congresso, né, super forte, né, com grande musculatura, ele foi forjado durante o governo Bolsonaro pela oposição, né, como uma forma de falar, vamos controlar o governo. Músculo de lipo 3D. De 3D. Não é com as proteínas do meu amigo Marcelo Bella. Não é de atleta, é de lipo 3D essa musculatura. Não é aquele whey de qualidade, é aquele ruim, né, que você toma e já dá dor de barriga.
Mas aí ele foi forjado, né? Porque você tinha o próprio Arthur Lira e os presidentes das casas falavam, a gente tem uma espécie de semipresidencialismo, falavam abertamente disso. Ministros do Supremo falavam do regime político que a gente deveria ter no Brasil, que já é um absurdo por si só. E agora esse Congresso, ele se volta contra o próprio Lula, evidentemente. Essa questão das emendas é bastante discutível, a própria existência delas. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, pode-se discutir o Instituto. Agora, como a gente tem eleição no Brasil a cada 2 anos, as emendas servem para isso. Inauguração dos famosos campinhos de futebol, aquelas obras que são feitas já no ano de eleição. O Thomas Sowell tem uma das frases muito clássicas dele, que é aquela que os políticos têm 3 objetivos. O primeiro é a eleição, o segundo é a reeleição e o terceiro ninguém sabe qual é. Então eles estão pensando neles, no bem deles, porque essas emendas elas abrangem oposição e situação. E a emenda PIX, na verdade, criou-se esse apelido em emenda PIX, que é só para falar que vai direto no caixa, né, via PIX, e vai de fato. Agora, os termos foram mudando, né? Você tinha um orçamento secreto, não se fala mais orçamento secreto, mudou para emendas do relator. Toda a linguagem que é dominada pela esquerda foi sendo trocada e alterada, porque, segundo se dizia, as tais emendas do relator, que era o orçamento secreto, era pior que o mensalão, que o petróleo era o maior escândalo da história, segundo muitos deputados, e agora é um silêncio total. Então, as emendas servem para a eleição de prefeitos e vereadores. É o silêncio dos indecentes. Eu quero só complementar a sua excelente fala, dizendo o seguinte, com a permissão dos colegas. Qual a verdadeira intenção em cercear agora as emendas PIX? Este governo vai tomar a maior derrota da sua história nas eleições municipais que estão por vir. Vídeo que não tem candidato próprio em São Paulo e Rio, né? Tem que apoiar Paz e Boulos. Então, qual é a ideia? A ideia é cercear as emendas que vão estar sendo direcionadas para partidos de oposição do governo, que vão aparecer através das suas obras. Agora, neste momento, este é o velho toma lá da cá. Exatamente. Por que já falam em semipresidencialismo, por que já não assumem a semidemocracia também? Ela é relativa. É uma boa ideia. É a semidemocracia. Uma coisa de semi-joia, semi-nu. Né? O semi-nu é o que não está nu, semi-joia não é joia. E a semidemocracia também não é democracia. Eu posso fazer um comentário acerca do que o João falou, senão eu vou acabar esquecendo. Eu posso estar enganado, eu creio que não estou, tá? Mas primeiro, como começou essa questão da emenda de relator? Ela começou porque Sua Excelência, o presidente Bolsonaro, teve a ousadia de dizer que não ia mais negociar individualmente. Ele ia negociar apenas com projetos de blocos, porque aí haveria a transparência. Aí, um determinado líder político de um partido que fazia de conta que dava suporte para ele, resolveu peitá-lo e disse, não, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que trabalhar com as emendas de uma maneira em que eu decido como vai a verba, senão aqui você não aprova mais nada. E ele viu que ele estava a reboque desse mau caratismo desse indivíduo. E como diziam os romanos, verba volit, a verba voa. Detalhe, aí o que foi que ele fez? Criou a emenda de relator. Curiosamente, a emenda de relator, que nunca teve esse negócio, que foi criado o termo emendas secretas, orçamento secreto, para tentar acusar o Bolsonaro de ser responsável por um fato em que, na emenda de relator, era o relator que mandava, você não sabia quem mandava, mas você podia rastrear o dinheiro porque tinha que indicar para onde ia. O que foi feito agora com essa palhaçada dessa nova forma de trabalhar com a emenda? Eles inverteram. Agora, você sabe quem manda, mas não sabe como vai e para quem chega. Eles simplesmente inverteram. Ora, quando a gente para ver, a emenda de relator foi um instrumento utilizado para tentar controlar o Bolsonaro, que continuou com aquela verve dele, dizendo, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas teve que pelo menos aturar esse mau caratismo do Congresso. Agora o mau caratismo se tornou explícito. Marcelo foi muito claro, você foi claro. Marcelo foi mais claro quando ele disse assim, claro que eles têm agora que cortar a emenda PIX, porque simplesmente eles vão tomar um pau, então eles não podem ir dinheiro suficiente para aqueles que são da oposição. Mesmo que esteja errado, é uma jogada política dentro de uma estrutura completamente errada. Eu posso estar sendo monotemático, mas sabe por qual razão isso tudo existe? Porque ninguém trata daquilo que deve ser tratado. Por qual razão existe essa porcaria dessa emenda? Porque todo o dinheiro está no governo federal. Como que resolve isso? Pacto federativo, coloca o dinheiro nos estados e municípios e o governo federal vai ter que cuidar daquilo que lhe cabe. Mas o que o Congresso acabou de fazer?
a aprovar esta reforma tributária que aniquila de uma vez por todas o Pacto Federativo e celebra o pacto com Lucifer. Pode ser monotemático, mas por que existe todos esses problemas? Porque não vão na base, não vão na estrutura. Aí você pega e vê, ora, afinal de contas, a estrutura é o Pacto Federativo. É isso que mudaria tudo. Nós não precisaríamos nem da emenda. A emenda é um erro porque é uma ideia boa, como tudo, para beneficiar indivíduos que não valem nada. Porque eles dizem assim, de tudo que sobra do orçamento são apenas 5 a 10%. Porque o resto tudo é obrigatório. Aí daquilo que sobra, esses bilhões que a gente tem que... Aí dizem assim, não, mas a gente não pode permitir que o Executivo faça esse projeto de lei, porque a função do Legislativo é fiscalizar. E criar a emenda para dizer que é uma forma de fiscalização. Não, é uma forma de negociata para que o governo diga eu quero X de você, para você votar meu projeto, e você me diz quanto que você quer para você ficar de boquinha calada. E cada um faz. O problema da emenda é o Pacto Federativo. E o problema dessa questão aí é tentar continuar demonizando aquilo que o Bolsonaro fez, que foi peitar o mau caratismo desses indivíduos, com o risco de perder as eleições municipais, como o Marcelo Bella falou. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com toda essa porcaria, vai lá na AGU, vai lá na TCU, vai lá o que quer que seja, e vamos fazer com que eles sigam as minhas necessidades governamentais. Porra, cada vez está mais claro, cara, a gente não tem governo, a gente não tem Estado, a gente não tem administração, a gente não tem mais nada. Foi o resultado de 22 para cá. E o que salva, então, é fazer um pacto com Alexandre de Moraes, né, José? Você faz um pacto com ele, você... Lembrando que está chegando aquele dia que o Congresso vai trabalhar somente 3 dias, né? Mês que vem já é para o mês, como diz minha avó. É para o esse mês eles vão trabalhar 6. Isso. Agosto, agora são 6 dias. São 6 dias. Mês que vem, 3 só, puxado. Tá apertada a agenda deles. Olha, eu acho que já foi até esgotado aqui, né, a pauta, não tem mais o que se falar. Então vamos pro próximo, obrigado. Porque Fala que eu tô fazendo menos. Você tá fazendo como é isso? É meio interrupt, É meio interrupt. É isso, eu nem lembrava o termo. Todas as pessoas de bem não conseguem lembrar. Eu nem lembrava. Fala mentex. Eu estou fazendo mentex. Não, no meu caso eu estou fazendo gay interrupting. Aí é complicado. Porque daí você tem a cartada racial, eu tenho a cartada da homofobia, aí ferrou. Mas a gente funde a cabeça da esquerda fácil. Isso, eles não conseguem colocar a gente em nenhuma caixa. Se a gente dançar lambada então ainda mais. Mas é isso, assim, isso eu fico verdadeiramente preocupada e chateada, porque uma das coisas que é importante a gente falar, que rezava a lenda de que era o Congresso mais conservador da história deste país. E na prática a gente não vê isso, né? Na prática a gente vê muito silêncio por parte do Congresso, a gente vê muito silêncio lá no Senado também em relação a pautas vitais, aí sim, para a nossa democracia, vitais para o nosso país, e a gente já reverberou aqui também, teve recorde de liberação dessa emenda. Ainda assim, o Lula não conseguiu passar muita pauta dele, né? Ele teve muitas derrotas dentro do Congresso, aí ele brigou com o presidente do Congresso, enfim, aquela coisa toda. O Belucci citou aqui uma frase do Thomas Sowell, eu cito outra, né? O Thomas Sowell fala que é muito fácil prometer mentiras quando o dinheiro não é seu, porque todo esse dinheiro aí é nosso. E eu vou citar outra. Pau que nasce torto nunca se direita, a menina que requebra a mãe não pega na cabeça. Você. Muito boa, muito boa. Melhor do que as nossas duas frases juntas. É isso, é o nosso dinheiro indo pelo ralo e eles fazendo um monte de promessas mentirosas.